Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor alcance você, a sua casa e a sua família. Eu sou o presbítero Juciones Miguel e você está em mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, projeto Restaurando Vidas. Nosso pastor presidente, os irmãos já sabem, o pastor José Suimar. Nós congregamos aqui na congregação de Uber. Nosso pastor local é o pastor Leomir Rodrigues. E nós fazemos parte da coordenação de jovens, do Departamento de Jovens Unidos em Cristo. E dentro do projeto, desse departamento, nós temos um projeto que se chama Eu Digo Sim. Um projeto de Deus que está sendo desenvolvido. E como parte desse projeto, nós levamos aos irmãos a pré-aula da Escola Bíblica Dominical, a classe dos jovens. É um jeito jovem de levar a palavra de Deus. Como os irmãos sabem, todas as semanas que antecede o domingo, que é o domingo da EBD, que a gente vai para a igreja para aprender a palavra de Deus de forma sistemática, nós apresentamos aos irmãos essa pré-aula da escola bíblica. E hoje, meu irmão, hoje se segura na cadeira, porque hoje é uma aula especial. Nós temos um convidado que é para lá de especial, que vai estar aqui juntamente conosco, levando esse conteúdo de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Nosso convidado de hoje, ele participa da liderança da UMADEM, da União da Mocidade das Assembleias de Deus, aqui nos Estados Unidos da América. Ele é um jovem que Deus tem levantado para fazer a diferença, um homem de Deus. Ele e a sua família servem a Deus com fidelidade. Nós temos aqui o prazer de apresentar o nosso querido irmão, coordenador, diácono irmão Washington. A paz do Senhor, Washington. Paz do Senhor, presbítero Juciones. Como é que tá? Tudo bem? Graças a Deus. Feliz por essa oportunidade de estar aqui. Que maravilha. De fazer parte desse projeto. E ansioso para aprender com vocês e também ensinar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração nesta manhã. Que maravilha. Nós estamos, de fato, muito felizes, muito gratos a Deus por essa oportunidade. A gente sabe que a sua agenda é uma agenda lotada, tem muitos afazeres, você, a sua esposa, a irmã Milena. E nós estamos muito felizes em recebê-lo aqui. Sei que vai ser um dia, um momento de muito crescimento e com certeza os nossos irmãos serão grandemente abençoados por Deus. Nosso sentimento é de fato de gratidão, irmão Washington. Amém. O meu também é o mesmo, gratidão. E o projeto Eu Digo Sim. Então, é isso aí. Tinha que dizer sim para estar aqui com os irmãos. É um prazer. Amém. Maravilha, maravilha. Como os irmãos já sabem, está conosco aqui também o nosso querido irmão jovem Igor. Igor, pode ser, meu irmão. A paz do Senhor, presbítero Juciones. Como é que você tá? Eu tô bem demais, graças a Deus. Tudo bem? Bem demais. Maravilha, Primeiramente, maravilha. minha gratidão por estar aqui mais uma vez, para poder ministrar a palavra do Senhor juntamente com o homem de Deus. Que privilégio, hein? Estar junto ao nosso irmão. Maravilha. Também está conosco, do meu lado esquerdo, jovem Adria. Pode ser, Adria? Pode ser o meu líder. E aí? É privilégio, né não? Que maravilha, Quem né? está acompanhando as lições que já foram lançadas sabe que está incrível. Exatamente. Conteúdo extraordinário. Exatamente. Então, é mais uma aula daquelas, que toca os nossos corações. Nós estamos no segundo trimestre do ano 2026. O tema do nosso trimestre é entre a verdade e o engano, combatendo a ideologia e o ensino que opõe à palavra de Deus, a temática. Então, é um trimestre de se posicionar, Diácono Washington, do jovem, de fato, se posicionar, tem uma postura conforme a palavra de Deus. E a lição de hoje, que o nosso comentarista, irmão Eduardo Leandro Alves, vai nos apresentar, é a lição de número 6, a falácia do humanismo. É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai focalizar nessa aula, e temos a noção de que Deus vai tocar você, a sua casa, o seu coração. Então não perca tempo, já envie o link para a sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos, porque esse conteúdo é um conteúdo de Deus e é algo que de fato vai tocar a sua história. Para iniciarmos a nossa lição, vamos para o texto principal da nossa lição de hoje, na pessoa do nosso querido irmão Adrian. Texto principal. Nosso texto principal de hoje é baseado em Provérbios, capítulo de número 3, versos 5 e 6, e vai dizer assim a palavra do Senhor, texto principal. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconheça-o de todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Meu Deus, é forte. Glória a Deus. É forte, é de Deus. Resumo da lição, Diácono Washington. Resumo da lição nos diz assim:
O humanismo secular é uma filosofia falha por exaltar a razão humana e rejeitar a dependência de Deus, conduzindo ao relativismo moral e ao vazio existencial. Meu Deus. Os objetivos da lição na pessoa do nosso querido irmão jovem Igor. Como objetivos temos apontar os princípios do humanismo, apresentar a visão cristã do ser humano, destacando a sua dependência divina e mostrar as consequências do humanismo. Meu Deus. Então, é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, sobre essa questão da falácia do humanismo. E para iniciarmos a nossa aula, eu não vejo outro modo, outro método para iniciarmos a nossa aula, irmão Adria, Washington e Igor, a não falarmos do princípio. O princípio determina a existência. Tudo vive conectado à sua origem. Para entendermos isso, precisamos abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o que nós precisamos entender é que Deus é o princípio absoluto. Tudo que existe, existe porque Deus fez vir a existência. Isso é forte. É Deus que fez vir a existência. Então nós vamos ver pelo contexto bíblico que tudo tem o seu princípio partindo pelo princípio de Deus. Ou seja, quando Deus cria todas as coisas, Diácono Washington, ele diz para a terra, terra, produza árvores. E a terra produziu árvores. E a árvore está conectada na terra. Quando você corta a árvore da terra, a terra morre. Ou melhor, a árvore morre. Porque a árvore está conectada na terra. E a terra é a origem que Deus disse para a terra produzir as árvores. Quando olhamos para o contexto do mar, Deus disse ao mar, produza peixes. O peixe, ele sobrevive dentro da água. Se você tira o peixe da água, a sua existência se finaliza. Porque a origem do peixe é a água. Deus disse, a água produza peixes. Então, com base nisso, nós vemos que tudo isso tem um princípio, é o Bereshit. Tudo tem um princípio. Deus é o princípio de todas as coisas. Tudo o que existe, existe porque Deus sustenta esse universo. E nós estamos sentindo uma presença poderosa de Deus nesse ambiente aqui. E ao entendermos esse sentido de que Deus é que sustenta todo esse universo, é Deus que sustenta todo esse contexto da existência, desde os mínimos detalhes até as questões mais grandes que se possa ver na visão humana, tudo subsiste porque Deus é o princípio de todas as coisas. Então, para iniciarmos a nossa aula, nós vamos falar sobre isso. Deus é o princípio. E a falácia do humanismo tem essa tendência. Afasta Deus do centro e coloca o homem no centro. O homem é quem resolve as coisas. O homem é que resolve tudo, e de fato não é. Nós vamos se aprofundar step por step, né, por step. Nós vamos passando detalhe por detalhes nessa aula e os irmãos vão entendendo que nós vamos, de fato, desestruturar essa falácia aqui. Essa aula vai ser para isso, para se posicionarmos mesmo, irmão Adria, para mostrar para o jovem, para aquele que está nos assistindo, que de fato tudo está interligado a Deus. Deus é que criou todas as coisas, tudo passou a existir porque Deus fez com que tudo viesse à existência. É um haja de Deus. Nós estamos vivendo aqui hoje, Washington, o efeito do haja de Deus. Exato. O efeito do som da voz de Deus. E isso é poderoso para as nossas vidas e para os nossos corações. Para iniciarmos a nossa aula de forma assim total, né? Eu estou ansioso para ouvir o nosso irmão Adria falando sobre o nosso primeiro ponto da nossa lição bíblica. Irmão Adria, com toda liberdade, no nome de Jesus. Então vamos abordar aqui os 3 principais pilares do humanismo, que é autossuficiência do homem, que é eu consigo resolver tudo sozinho. Deixa comigo. Exaltação da razão, que é a verdade do homem, ela vira padrão acima da verdade de Deus, acima da verdade bíblica, acima de conselhos pastorais, acima de conselho de líderes, acima de conselho de regentes. Meu Deus. É isso que é o segundo pilar do humanismo. E o terceiro pilar, que é o principal fundamento do humanismo, que é a centralidade do homem. É basicamente
existe Deus, mas porém eu quero fazer o que eu quero. E eu quero, depois desses 3 pilares, mostrar para o jovem como que esses pilares eles podem interagir, ou melhor dizendo, que o jovem vai conviver no seu cotidiano. Por exemplo, para quem estuda, os estudos hoje, há muitos anos atrás, eu me recordo, que quando eu não sou tão velho assim, pelo amor de Deus, que eu tenho 25 anos de idade, né? Eu falei assim, parece que eu tenho 40 anos, né? Mas há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu me recordo que a minha professora de biologia, quando teve que ensinar algumas coisas, ou até mesmo de ciência, depende da série que está, eles já falavam, isso aqui é a ciência, mas só que, porém, a Bíblia mostra isso. Então, antigamente, ao meu tempo, né? Eu não sei o seu tempo, né, meu líder? É uma coisa do seu, praticamente. Ensinava-se que a ciência tinha uma ideia, só que a palavra de Deus era outra. Só que hoje em dia mudou. Hoje em dia, muitas das vezes, já não demonstra mais que a Bíblia tem uma ideia central, verdadeira e única. Então, hoje pouco se fala de Deus em ensinos e em escola. É verdade. E aonde o humanismo, hoje, que, por exemplo, se você está criando um jovem, ou que seja, um adolescente, uma criança, e a estrutura dele é nesses ensinos, então por isso que é importante a presença dos pais, por isso que é importante a presença em estudos, por isso que é importante assistir às nossas pré-aulas. Exatamente. Por isso que é importante EBD. Isso é um mistério. Porque a escola não vai ensinar os princípios verdadeiros. Na maioria das vezes o que a escola vai apresentar será fora de Deus. É tentar tirar Deus. E outra coisa que hoje, né, de maneira grande se trata pelo mundo afora, política. Hoje em dia, a autonomia do homem na política, ela é totalmente separada dos princípios bíblicos. Leis, ou boa parte delas, não são fundamentadas em princípios bíblicos. Fogem à ética moral do que é ser santo, do que é ser verdadeiro, do que é ser separado, do que é ser eleito em Deus. E outra coisa que não muito importante também é a ciência. A ciência vem avançando e a cada vez que ela avança, se você observar as novas teorias, os estudos, é sempre separado de Deus. Só que a última coisa aqui que eu quero aqui ficar e aqui dar exemplos para jovens, que é a cultura e arte. Eu quero especificamente a cultura, porque é aonde mais o humanismo se aplica. Exatamente. Porque na sociedade atual hoje seja o que você quiser. Então hoje, trazendo isso aqui para a linguagem do jovem agora, como eu disse, que tinha que abordar um pouco teológico, mas eu queria tornar mais dinâmico para o entendimento dos nossos jovens, o humanismo, meus queridos jovens e quem nos escuta, ele vai te mostrar de uma maneira não tão rústica. Eu quero dar um exemplo clássico aqui, simples. Vamos colocar, nós somos protestantes. Nós acreditamos num Jesus Cristo em que nos regenerou, em que nos mudou e que temos que nos abster do pecado para viver em santidade. Exatamente. Isso somos nós. Então vamos classificar nós como um azul escuro. Nós somos o azul escuro. Nós somos protestantes. Interessante esse exemplo. Como que o humanismo vai chegar no nosso meio jovem? Ele não vai chegar de vermelho. Porque, logicamente, se chega-se um vermelho, você vai se olhar azul. Um vermelho, lógico, vai pensar o quê? Está destoando dos meus princípios. O que o humanismo faz? Se ele é azul escuro, e se eu me apresentar de um azul meio claro? Continua sendo azul, mas é meio claro. Então, essa é a estratégia do humanismo. Não é chegar de maneira em que vai descontradizer de fato, de uma vez, a ideia. Não, de forma estratégica. Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, uma frase que você vai escutar muitos jovens. Siga seu coração. Para você, jovem que me escuta, senta e anota isso. Seu coração não é bússola espiritual da sua vida. Não, calma aí, isso aí foi forte demais. Isso aí, calma aí, deixa eu pegar aqui, ô Igor. Anota aí. Caneta Cadê na a mão, caneta? e papel, irmão. Pega caneta e papel. Anota, Repete de novo, porque sei é que o de jovem Deus. tem que anotar isso. Eu quero deixar... Eu falei na última aula que tem que fazer um quadro e colocar assim na porta da casa essa frase sua. Como é que é a frase mesmo? O primeiro conselho que eu quero deixar para os jovens, que muito se fala um para o outro, é siga o seu coração. E o recado que eu quero dar para o jovem, o seu coração não é bússola espiritual para a sua vida. Meu Deus. E com base bíblica. Jeremias 17:9 diz que o coração é
Ganoso. Exatamente. Então, o seu coração não é bússola espiritual para achar bom relacionamento. O seu coração não é bússola espiritual para achar boa amizade. O seu coração não é bússola espiritual para tratar sobre o seu futuro. A sua principal e única bússola espiritual se chama Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus por É isso. isso aí. Glória a Deus por isso. Então, meu jovem, o conselho que eu dou é: você tem um coração que na origem dele se inclina para o mal. Meu Deus. Um jovem por si só não terá um namoro santo. O seu coração não vai se inclinar a namoro santo na natureza caída que é fora de Deus. Uhum. Então, o coração não é bússola espiritual. O segundo exemplo que eu quero dar, uma frase muito legal que eu escuto muito, é: você é uma pessoa boa. Isso já basta. O que é isso? Substituir arrependimento por comportamento. Exatamente. Eu vou melhorar para o entendimento. Hoje eu estou aqui, fiquei com fulano, mas eu fui na igreja domingo. Tô Tudo de boa. Tá tudo de boa. Tá tudo legal. Eu fiquei hoje, mas eu fui na igreja domingo. Eu sou uma pessoa boa, que apesar de ter cometido erro, mas eu fui na igreja. Uhum. Isso não é nada mais e nada menos do que substituir arrependimento por comportamento. Então, o que eu estou querendo dizer? Deus conhece o seu coração e sim, está tudo bem Deus conhecer seu coração. A questão é que Deus não quer um coração que se baseie em comportamento, mas em arrependimento e mudança. Porque um coração sem arrependimento não há transformação. Exatamente. E se não há transformação, não tem como estar em Cristo. E o segundo exemplo que eu quero dar é que nós muitas das vezes usamos, por exemplo, eu estou na escola, para quem estuda, para quem trabalha, eu vou ser amigo de fulano. Eu chego para você, meu líder, ou você chega para os jovens e fala assim: tal amizade talvez não seja legal. Aí o que o jovem vai virar? Não, mas eu não julgo fulano. Aí você vai falar: mas talvez fulano usa tal tipo de coisa ilícita, bebe, ou talvez se inclina a outras coisas. Aí você vai dar conselho. Aí o jovem vai falar assim: não, mas eu não julgo fulano. Qual é a estratégia do humanismo? Eu não julgo. Então, aí o que o humanismo vai usar? Em um dos livros que eu li, vai dizer assim: mas o teu Cristo não andava com prostitutas? Mas o teu Cristo não andava com fariseus? O teu Cristo não andava com republicanos? Só que existe uma questão. Me diz quem que Jesus andou que ele não transformou? Aí está o segredo, Glória né? a Deus por isso. É aí que está o segredo de tudo. E é interessante essa questão de falarmos do humanismo, jovem Adrian, nessa visão que você está trazendo para a atualidade, para o jovem, porque o humanismo ele vai um passo atrás do outro, como a gente falou no início da lição. E você vai sendo mudado e não vai percebendo que vai mudando. Porque se você analisar bem, quando o homem cai no pecado, na tendência da prática do pecado, quando o homem estava praticando o pecado, ele não caiu em si. Após a prática do pecado, é que ele começou a ver o efeito do pecado em si. Então o humanismo ele é terrível. Ele entra na vida do jovem, se o jovem não perceber, ele vai ser influenciado por isso. Porque olha que coisa louca, que coisa fora do padrão. Na visão do humanismo, tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Visão bíblica é Deus que faz o homem, assopra em suas narinas e o homem passa a existir. E se o jovem não estiver atento, ele é enganado por essa falácia, que se você olhar vamos dizer assim, como os antigos dizem, no juízo pleno, né, com a cabeça funcionando, com as faculdades mentais em total exercício, é algo que é inaceitável. Entendemos que o homem vai assumir o local de Deus, mas é isso que o humanismo prega, é isso que nós temos que se posicionar mesmo, né, se defender mesmo com o conteúdo bíblico. Mediante em cima da fala do Adra, eu gostaria também de trazer um ponto específico, justamente sobre uma fala que nós costumamos ouvir muito. A fala que eles falam assim: não me julgueis para não ser julgados. Essa é uma fala muito utilizada. E essa fala nos traz uma grande explicação. Por quê? Isso aqui é até forte um pouco, porque se formos pegar a Bíblia, em momento algum, Deus nos chamou para sermos felizes e para seguir o nosso coração. Deus nos chamou para sermos santos.
E quem é santo, no lugar onde ele está, ele traz luz. Que é justamente o que o nosso irmão Adrio falou. Quem andou com Jesus, ocorreu mudança. Por quê? Porque Jesus era santo. Jesus não seguia a vontade do seu coração. Porque falho é o coração do homem. Se seguirmos o nosso coração, o coração sempre vai estar inclinado para as vontades carnais. De manhã cedo, quando bater ao horário de estar na EBD, a cama vai estar quentinha, você vai falar, eu vou seguir meu coração, vou dormir até tarde, porque meu corpo quer isso. Então o coração sempre vai almejar algo que prevalece as vontades da carne. E quando você segue as vontades carnais e deixa de lado as vontades espirituais e as vontades de Deus, há grandes consequências. Seja ela qual for. Meu Deus. E só para fechar aqui, para dar aos meus companheiros tempo, para não falar muito. Fica à vontade. E terminando aqui a fala do Igor, quando usamos a expressão não julgo ninguém pela sua história, você tem a sua história, eu tenho a minha, o Washington tem, o Igor tem. Exato. Só que a maioria das pessoas que dizem, não vou julgar, é simplesmente para eliminar o discernimento espiritual sobre namoro, sobre amizade, sobre companhias. Alguém vai dizer, cada um tem a sua verdade. Anota isso pelo amor de Deus. A única verdade linear do crente é Cristo. Isso é forte. A única verdade linear do jovem é palavra de Deus. Você pode ter a sua opinião, porque você é humano. Independente da sua opinião, Cristo é soberano sobre toda cultura, ideia, qualquer lei, tudo que se estipula, tudo se prostra diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E para encerrar aqui a minha participação e para fechar com chave de ouro aqui essas ideias, o humanismo, de maneira geral para o jovem entender, em exemplos jovens, é dizer que, jovens, o seu namoro pode dar certo sem Deus. Mentira. Jovens, você pode ter a amizade que você quiser sem Deus. Mentira. Jovem, você pode trabalhar e não precisa ser tão exemplo como crente do teu trabalho. Mentira. Esses são os exemplos que o humanismo vai te dar. Que você não precisa pregar no seu trabalho, que você não precisa ser santo no seu trabalho, porque o humanismo vai dizer, vocês namoram, vocês são jovens, mas e se casar? Como é que vão saber se vai dar certo? São as estratégias. Então, tenham em mente, jovens, ou quem me escuta, a todos o público que escuta, o humanismo não vai chegar de uma cor totalmente distorcida do que é a verdade. Ele chega de maneira disfarçada. Exatamente. A serpente no Éden não chegou Exatamente. de maneira Esse é um distorcida, exemplo clássico. apresentando o fruto. Chegou de uma maneira convincente, Sutil, batendo calmo. papo, Aham. parecendo gente boa, parecendo agregar. Aham. Só que não está agregando. O humanismo é apenas um jeito estratégico de te tirar de Deus sem que às vezes você nem perceba. Exatamente. Então essa é a ideia central do humanismo e a sua história. Meu Deus. Eu quero trazer apenas um versículo aqui, que É é um Bíblia? firmamento É palavra de bíblico, Deus? é Então, Bíblia. ainda não gosto disso aí. Purinha. Esse negócio é de Deus. mediante a fala do nosso irmão Adrian. Eu vou trazer uma palavra aqui em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 3, que nos diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for inspido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É justamente sobre o que o Adam estava falando. Nós fomos chamados para sermos luz para o mundo. Então, independente no lugar que nós estamos, devemos ser luz. Porque a luz, ela tem Glória o a Deus. potencial de nos salvar, mas também salvar ao próximo. Aleluia. Glória a Existe uma Deus. pergunta que Paulo deixa na sua carta a Romanos, que ele vira para crente, não vira para descrente. Fala Aham. assim, tu que se elege luz, tem certeza que está clareando o caminho? Paulo deixa uma pergunta. Ele Isso diz é assim, ó, forte. você que diz que ver, realmente está guiando os cegos? É.
ou são dois cegos É. tentando se guiar? Isso é forte. Fingindo uma E, falsa e isso é tão interessante, esse contexto bíblico da palavra de Deus, que o principal objetivo dessa visão é, de fato, apagar a luz de Deus que há em você. É, de fato, você não fazer a diferença, porque o sal, onde ele está, ele faz a diferença. Então, o objetivo é esse. E é sobre isso que nós estamos falando. Permaneça fazendo com que a luz de Deus brilhe em você, continua sendo sal entre meio a esse mundo, porque Deus conta com você. E tudo que o inimigo quer é tirar isso de você. Porque o ser humano sem isso, sem essa presença de Deus, Diácono Washington, ele vira nada, ele vira pó. E o interessante é que eles querem ser homem fora de Deus, mas quando Deus criou o homem seria homem. Exatamente. Então, como ser homem fora do que Deus? Não tem como. E mediante a isso, chega a ser interessante ao ponto porque o inimigo ele é tão artúcio, porque ele vai direto à fonte. Porque o inimigo tem o propósito de quê? De tirar Deus do centro. É. E quando se tira Deus do centro, acontece grandes consequências. Meu Deus. E grandes Meu perdas. Deus, que aula é essa, hein? Somos criados à imagem de Deus, É. mas, porém, É isso aí, é isso aí. Meu Deus, que aula. Eu tô ansioso para ouvir o nosso líder, nosso querido irmão Washington, falar sobre o segundo ponto da nossa lição. Eu sei que ele tá ali assim, sabe, reservando para esse momento. E nós estamos Tocando azeite. tocando azeite, é isso aí. Ah. Nós estamos ansiosos. Irmão Washington, com toda liberdade. Na verdade, estava tão bom ouvir, né, um jovem Adrian, né, um jovem que é muito usado por Deus. Mas vamos lá, né, foi me passado aqui o tópico 2, visão cristã do ser humano. E nesse tópico 2 temos 3 subtópicos. Subtópico 1, criado à imagem de Deus, mas caído. Subtópico 2, dependência de Deus. E também o subtópico 3, chamado ao serviço. São subtópicos distintos, mas com um só ponto central. Exatamente. Deus é o centro. Aleluia. Nada do que temos, do que fazemos, e nada do que foi feito até hoje foi por mãos humanas. Exatamente. Foi por Deus, pela sua Isso é graça forte. e pela sua misericórdia. Isso é forte. 3 o que você pontos falou. distintos. O que você falou mas- é muito forte. Tem que estar sempre Nada, com a não, caneta. tem que estar com a Não, tem que caneta tá na com a mão. caneta. Se não Nada tiver com a do que caneta, foi feito até vou hoje até foi colocar feito tudo. por mãos humanas. Na verdade, algumas coisas podem ser feitas por mãos humanas, mas foi dado A por intervenção Deus. de Deus. A intervenção divina foi quem que, né, presenteou isso à Meu à Deus. mente humana. Meu Deus. Então vamos lá, subtópico 1, criado à imagem de Deus, mas caído. Vemos que em Gênesis capítulo 1, versículos 27, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus cria o homem, Deus dá valor e dignidade ao homem. Mas, logo após, em Gênesis capítulo 3, essa dignidade é manchada, manchada pelo pecado. E quando o pecado entra no mundo, tem uma ruptura da relação de Deus com o homem, Meu Deus. do homem com ele próprio e também do homem com o seu próximo. Meu Deus. E essa condição de caído, ela nos exige redenção. Meu Deus. E essa redenção não é uma redenção que é baseada na falácia do humanismo, aonde se crê que o ser humano, por ele próprio, né, ele pode se aperfeiçoar moralmente. Nós precisávamos de uma intervenção divina para termos essa redenção. Meu Deus. E quem era a nossa intervenção divina? Aleluia. Jesus Cristo, Aleluia. através do seu sacrifício perfeito na cruz. Jesus, ele desceu dos céus, veio à terra, né, habitou-se aqui e se entregou a sua vida por nós. E através do seu sacrifício perfeito na cruz, quando ele se entregou o seu espírito ao Pai, o véu se rasgou de alto a baixo. Aleluia. E através do véu se rasgar de alto a baixo, voltamos a ter a nossa redenção e voltamos a ter o livre acesso ao Pai. E através disso temos o nosso relacionamento com Deus restaurado, nosso relacionamento conosco mesmo restaurado e também o nosso relacionamento com... Com o próximo. Então, a visão geral desse primeiro subtópico. Ô, Washington, é tão interessante que você está falando, esse contexto. Nós estamos em um momento de oração na madrugada, eu e a minha esposa, minha família, e nós estávamos orando, e essa madrugada Deus me levou no período da oração, Deus me levou a analisar esse conceito que você está dizendo. E eu orando, Deus começou a falar comigo, e eu relembrando esse processo de Jesus. Que amor é esse? Um Deus esvaziar da sua glória
se fazer como homem e descer dos céus para morrer numa cruz do Calvário, enquanto nós estávamos descostas para Deus. Exatamente. Enquanto nós não estávamos nem olhando para Ele, nem desejávamos Ele. Mas mesmo assim Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós. Que amor é esse? Então isso aí vai totalmente contra, embate, um embate, um confronto total com a visão do humanismo. Porque o humanismo prega o homem no centro. E o que nós estamos pregando aqui é que Cristo morreu na cruz do centro por nós. Ainda mais nesse contexto, é tão lindo, porque Jesus nos amou primeiro. Jesus morreu por nós, ainda nós sendo pecadores. Exatamente. Que amor grande é esse? Porque se formos analisarmos um amor, amar a quem merece é fácil. Agora, amar a quem merecia a morte, porque se formos pegar a misericórdia de Deus, ela nos livra do que merecemos, que nós merecemos a morte. A misericórdia de Deus nos livra da morte. E a graça de Deus, favor imerecido, nos traz vida. Nos traz o que não merecíamos. Não merecíamos. Que é a graça que é favor imerecido. É incrível se a gente for pegar isso aí. Exato. É algo incrível. É uma coisa que quando a gente para analisar, não tem outra explicação a não ser tem. Deus. Não. Exatamente. O homem, com a sua mente limitada que tem, não teria esse pensamento, essa solução para todas as coisas como o nosso Deus tem. Meu Deus. Mediante a tudo que estamos falando também, existe uma grande fala lá fora que eles falam que ser cristão é viver preso. Mas mediante ao momento que estamos falando da palavra de Deus e com Deus no centro, quão bom, jovem, estou falando para vocês, quão bom é ser um jovem que tem a Deus acima de todas as coisas. Porque servir a Deus, estou falando por mim, servir a Deus para mim não é fardo, não é peso, é privilégio. Porque servir a um Deus, a um Jesus que morreu por mim, quando eu ainda e sou até hoje pecador, morreu por mim, ainda eu sendo falho. É um grande privilégio para mim servir um Deus. É uma bênção, é uma maravilha, né? É isso. Então, continuamos aqui, subtópico 2, dependência de Deus. E para mim, lendo essa lição, para mim eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que vamos tratar. A dependência de Deus. Exatamente. Enquanto o humanismo ele ensina a confiar no homem, a fé nos lembra que só Deus encontramos a direção segura. Aleluia. É uma direção segura. Deus nos deu o pensamento, mas o pensamento é limitado. O que nós temos é limitado. E Deus, ele não tem limite. Aleluia. O seu pensamento vai muito além do que pensamos para nós daqui 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Deus, ele tem o poder de saber o nosso futuro. E por isso devemos depender dele. E eu falo isso com os jovens através desta pré-aula, que o jovem que temos aqui na igreja, na faixa etária de seus 14 até os 20 anos, ele está na fase mais importante na vida dele, que tem várias escolhas muito importantes a ser feitas. Escolhas sobre amizades, escolhas sobre o seu trabalho, escolha sobre a sua faculdade, se você vai cursar a faculdade, o que você vai cursar nessa faculdade. E a escolha mais importante, escolha sobre relacionamento. Escolha sobre quem que você vai escolher para ter um relacionamento e pensar em um casamento. Então, jovem, não escolhe por si só. Dependa de Deus. Dependa de Deus nas suas escolhas. Porque todas essas escolhas, daqui a 10, 15 anos, elas vão te dar frutos. Meu Deus. Frutos bons ou frutos ruins. Depende da sua escolha. Meu Deus. Então, nesta manhã, ou através dessa pré-aula que você está escutando, dependa de Deus nas suas escolhas. Porque depender de Deus não é sinal de fraqueza, como o humanismo diz, que depender de outra pessoa é fraqueza. Não. Depender de Deus é um ato de grande sabedoria. Aleluia. Aleluia. Porque imagina, eu vou depender de mim mesmo, que não consigo saber se vou estar vivo amanhã. Exato. Por que eu vou focar a minha vida 5, 10, 15 anos, se eu não consigo saber nem aonde eu vou estar amanhã? Exatamente. E se eu tenho livre acesso ao Pai, Aleluia. que tem um pensamento ilimitado e sabe aonde eu vou estar? O que eu acho interessante
que Jó questiona a Deus, aí Deus faz uma pergunta simples para Jó. Simples. Pergunta bem simples. Deus fala, Jó, tem uma pergunta para você. Bem simples. Segura essa aí, Jó. Aonde você estava quando eu coloquei os firmes fundamentos? Guarda, se essa pergunta foi simples, A questão é básica. Se você tem tanta capacidade de se reger no seu próprio entendimento, aonde você estava? Aleluia. Por que acha que um Deus que fez tudo isso de maneira tão perfeita vai inclinar coisas ruins a você? Aleluia. A sua falta de intimidade em depender de Deus é uma afronta tão grande que você está dizendo que o Deus que você serve não tem coisa suficiente para você. E é extremamente difícil, eu vou falar de mim, para mim que sou jovem, pedir a opinião de Deus em certas coisas. Vamos colocar nessa frase para que entenda. É muito difícil, porque tem hora que a gente quer tanto, que existe algo lá dentro da gente que fala assim, eu acho que se eu pedir Deus, ele não vai deixar. Mas aí eu quero. Então esse é o problema. É que a nossa vontade é superior do que a vontade de Deus. E aí vem a falácia do humanismo e diz, é isso aí mesmo, você tem que fazer o que você quer, conforme você quer. Deus não precisa se opinar acerca disso. E é tão interessante essa nossa pré-aula, e você, quem sabe, está de casa, quem sabe você vai pensar, isso é tudo projetado, é tudo assim, feito, antecipado. Isso aqui não, irmão, isso aqui é tudo no momento. Nós estamos aqui, de fato, tocados pela presença de Deus. Deus está nos usando para levar uma mensagem de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então, Washington, como vai confiar no homem que não sabe se vai estar em vida, com vida no dia de amanhã, né? Exatamente. Então, por Como? isso que devemos depender em Deus, Meu Deus. que Ele sabe o que o futuro tem para nós. Exatamente. E uma coisa que é importante também, não dependa de Deus só em decisões grandes. Dependa de Deus em decisões pequenas. Meu Que Deus. para você parece pequena, mas daqui a 5, 10 anos se vai tornar uma decisão muito grande na sua vida. Se eu fosse um jovem escutando o nosso líder da Almaden falando isso, eu pegava uma caneta e anotava. Anotava isso. Tome decisões, sejam elas pequenas Pequenas ou grandes. O segredo é depender de Deus. O segredo é depender de Deus. E é estratégico do humanismo que a maioria da influência do humanismo é nas pequenas coisas. ele entra sutil. Exatamente. Ele Causa não grandes vai consequências. entrar nas grandes Eu vou coisas. falar um negócio aqui agora, que isso aqui vai de encontro com você, e nem é revelação, tá? Nem é revelação, mas vai de encontro com você. Vai ter CPF, não, né? Não vai ter CPF, não. É tanto de Deus esse negócio que quando você de fato está guiado por Deus, nas pequenas decisões, eu acho. Tem decisões que é essa aqui, ó. Será que eu vou ficar 1 hora no Instagram ou eu vou pro meu quarto falar com Deus? São as pequenas decisões que você toma dia após dia e que vão definir quem você é nesse reino. E o interessante é que, estudando essa lição, a gente estudou para falar com os jovens. Mas essa lição falou muito comigo mesmo. Conosco. Fala Ela me conosco. colocou em xeque. Ela fala conosco. Ela me colocou em xeque. Exatamente. Porque Deus falou, mas você está falando para os outros depender. Então, às vezes, por que você não depende? Meu Deus. E eu fui pro joelho. Falei, meu Deus, Meu Deus. me ajuda a depender de ti cada dia mais e mais. É Amém? por isso que nós sentimos essa presença de Deus aqui, né? Exatamente, exatamente. Tem uma graça de Deus que está sendo derramada sobre nós aqui, irmãos. Exatamente. Eu, particularmente, eu sou difícil de chorar para outras coisas, mas na obra de Deus, irmão, eu estou me segurando aqui para não chorar, porque de fato Deus está aqui Glória a Deus. tomando os nossos corações. Então, falamos sobre o subtópico 1, criados à imagem de Deus, mas caídos, e através do sacrifício perfeito de Jesus, tivemos a redenção e o relacionamento reatado com Deus. Falamos também do subtópico 2, a dependência de Deus, o quão importante isso é na vida de um jovem, na etapa que o jovem está em fazer escolhas que serão para a vida toda. Exatamente. E também temos o subtópico 3, chamado ao serviço. Fomos criados por Deus com dons e capacidades. Mas o humanismo, ele tem um jeito de parecer que o dom e a capacidade que eu tenho é para mim mesmo. Para mim ser bem sucedido, para mim crescer na vida. E a Bíblia mostra diferente.
A Bíblia mostra que o dom e a capacidade que Deus nos deu é para servir aos outros. Aleluia. Isso vai de muito contra o humanismo. E, na verdade, vai contra o ego da pessoa. Exato. Porque como que se eu tenho um certo dom, eu tenho uma certa capacidade, eu vou usar para outra. Mas em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente na graça de Deus. Perceba que o dom que recebeu, o dom não é dele. Não. Ele está sendo simplesmente o mensageiro do dom que ele tem. Isso que precisamos entender. A capacidade que muitas vezes temos, não é porque somos bons, mas é porque temos a graça de Deus, que não merecemos. Meu Deus. Vem de Deus. Então, e vem de Deus. E qual é o maior exemplo disso na Bíblia? Jesus, novamente. Não foi nenhum homem, não foi... Né, vários homens teve na história, mas somente teve um Jesus. Somente ele é capaz de fazer isso. Ele, sendo Deus, não olhou para onde ele estava sentado à destra do Pai. Esvaziou de si mesmo, como está em Filipenses capítulo 2, 7. Se esvaziou de si mesmo e fez servo. Se fez servo. Ele não veio aqui para ser servido, mas ele veio aqui para servir. Meu Deus. E mostra que servir é a verdadeira grandeza, né, da nossa vida, é servir aos outros. Aleluia. E servindo aos outros, Deus nos leva em lugares imagináveis. Meu Deus, meu Deus. Encerro aqui a minha participação. Isso é tão lindo, isso é tão poderoso. Esse conteúdo que o nosso Diácono Moosho, nosso líder, está trazendo para a gente. Essa questão de servir a Deus, trazendo o exemplo de Cristo. Quando Cristo vai lavar os pés dos discípulos parecia ser uma coisa tão absurda. Pedro disse, não, o Senhor não vai fazer isso. E Jesus dizendo, não, eu vim para servir. E isso, jovem, sabe, essa aula aqui está sendo um manifestar de sabedoria para a sua vida. Se você pegar essa aula, anotar e viver isso aqui que está sendo pregado para você nesse exato momento, a sua vida vai ser uma vida de sucesso. Porque o humanismo quer colocar você no centro. E Cristo Jesus te apresenta um evangelho que te leva a servir os outros e servindo os outros sendo usado por Deus. Sabe o que eu acho interessante? Fala comigo. Jesus está andando na Via Dolorosa, Aham. carregando uma cruz. Tem muita gente que talvez pensa que foi Simão Cireneu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Totalmente contrário. Mal você sabe que a cruz do outro, você se colocando no lugar, é apenas Exato. É interessante cumprimento. é interessante isso que você está falando, porque a Bíblia diz que os soldados instigaram ele, forçaram ele a levar a cruz, porque ele não queria levar a cruz, pensando que ele estava ajudando Jesus a levar a cruz. Mas, na verdade, a cruz que Jesus estava carregando não era de Jesus, a cruz que Jesus estava carregando era de Simão Cireneu. E Simão Cireneu não estava ajudando Jesus a levar a cruz, é Jesus que estava levando a cruz de Simão Cireneu. Então esse é o conceito bíblico e por isso que vai contra o humanismo. Né? E por isso que o jovem cristão, você precisa mesmo se posicionar como um soldado, né? Se posicionar contra essa falácia. Nosso querido irmão Igor, o terceiro ponto da nossa lição para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Como o nosso terceiro ponto da lição vai nos trazer consequências do humanismo. É justamente sobre o que estava falando aqui anteriormente. Todas as vezes que tiramos Deus do centro e colocamos o homem, nos traz consequências. Aqui vai nos trazer. A primeira consequência do humanismo é o vazio de sentido. Quando tiramos Deus do centro das nossas vidas, tudo fica sem sentido. O humanismo promete autonomia, mas oferece solidão e desorientação espiritual. O homem foi feito para Deus e sem ele todo o esforço é vão. Meu Deus. Mediante ao que falamos aqui anteriormente, se pegarmos a fala do nosso presbítero Jusciones no início da lição, cuja ele fala que a árvore foi feita na terra, se tira a árvore da terra morre, o peixe foi feito na água, se tira o peixe da água ele morre, nós fomos feitos em Deus. A partir do momento que tiramos o ser humano de Deus, traz morte e consequências. Primeira consequência é essa, o vazio de sentido. Aquele vazio, aquele lugar dentro de si, que só Deus pode suprir.
É uma necessidade que temos. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós fomos feitos para servir a Deus. Então nós fomos feitos em Deus. A partir do momento que o humanismo ele tende a oferecer, ele fala, tiramos Deus do centro e colocando um homem. Você pode, você é capaz. E devemos entender o quê? Nós não podemos, nós não fazemos, nós não somos nada. Tudo o que temos é de Deus, para Deus, e porque dele se fez todas as coisas. Então nada somos sem Deus. E todas as vezes que seguimos uma caminhada onde tiramos Deus do centro, isso vai nos trazer um vazio de sentido. O que é um vazio de sentido? Iremos viver sem um propósito. Qual sentido teria analisarmos um mundo sem Deus? Como seria o mundo sem Deus? Se todas as leis estão fundamentadas nas Escrituras, que é o firme fundamento. Imagina um mundo onde tudo pode, onde tudo eu posso, onde tudo eu faço. Como seria o mundo? Meu Deus. Pois Deus nos dá o direcionamento. Deus é que nos direciona a fazer o que devemos fazer da maneira correta. E todas as vezes que tiramos Deus do centro e colocamos o homem, isso vai levar a um relativismo moral. O que é um relativismo moral? São o que vivemos hoje. Muitas das pessoas não querem seguir o firme fundamento, que é a Bíblia. Como eu li aqui, nós somos sal da terra, devemos ser luz. Isso é um firme fundamento. Mas o que eles querem ensinar? Que não devemos praticar o que é escrito na Bíblia. Por quê? Porque é difícil. Ser fiel, ser íntegro a Deus, muitas das vezes nos leva a caminho não só de rosas, caminhos que também têm espinhos. Então, mediante a esse caminho, Deus nos mostra que o relativismo são pessoas que decidem não viver o que é fundamentado em Deus e criam leis, criam, tipo assim... Sua própria verdade. Cria sua própria verdade. Cria, eu acredito nisso aqui e essa é a minha verdade. Essa é a verdade absoluta para mim. Essa é a minha verdade para mim. E você não pode me julgar, porque essa é a minha verdade. E mediante a palavra de Deus, não é isso que ela nos ensina. Porque Deus é o centro. A partir do momento que tiramos Deus do centro e colocamos o ser humano, isso gera grandes consequências. E uma delas é justamente esse vazio, de você se parar e falar, eu vivo num mundo onde eu tenho bens materiais, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu vivo bem, mas me falta algo. É o que muitos aí fora sentem. Tem tudo o que o mundo pode oferecer, mas dentro da sua alma carrega um grande vazio, porque te falta justamente a presença de Deus. E essa já é o nosso ponto 3, que é a nossa missão da igreja. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é lembrar ao mundo de que a verdadeira esperança não está na humanidade, na ciência ou na política, mas em Deus. Somente em Cristo encontramos salvação, direção e sentido para viver. Meu Deus. É só em Deus que encontramos sentido. Se formos analisarmos o mundo de hoje, qual teria o sentido do mundo de falarmos, eu estou no mundo, eu posso fazer o que quero, eu posso simplesmente viver da forma que quero e nada vai acontecer. Após a morte, é isso. Mediante a uma fala que ouvimos lá fora, só se vive uma vez. Mediante a isso, qual sentido teria o mundo sem Deus? Meu Deus. Sendo que tudo que se fez foi feito por Ele, para Ele, que nós estamos aqui. Então, mediante a isso, não tem nenhum sentido. Vai justamente de encontro com o humanismo. Porque devemos nos colocar no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Aos pés da cruz. Adorando a Deus, servindo a Deus. Porque nada somos, nada podemos. Então a nossa função como igreja é anunciar a Cristo como verdadeiro Salvador, que veio, morreu naquela cruz por nós. Como foi dito aqui, nós ainda somos pecadores. Deus nos amou. Meu Deus. Deus nos amou primeiro. Não foi nós que decidimos falar, eu vou amar a Deus. Não. Deus nos deu algo que nós não merecíamos. O preço do pecado era a morte. Jesus veio, morreu naquela cruz e nos deu a graça, que é esse favor imerecido. Glória a Deus. Podemos pecar, mas lembramos
que se joelharmos perante Deus e colocar sobre Ele todas as nossas dificuldades e se arrepender de coração, não arrepender apenas da boca para fora, arrepender de coração e entregar para Ele o poder da nossa vida, Jesus tem vida e vida com abundância para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, Maravilha, maravilha. É esse o conceito bíblico, é essa palavra de Deus que o jovem precisa alimentar de manhã, meio-dia e à noite. Esse é o alimento que nos sustenta. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical para o Departamento de Jovens. Nós vamos agora para as considerações finais. Nosso querido irmão Jovem Adria, com as suas considerações finais. Que privilégio, que aula maravilhosa que tivemos. Simplesmente Privilégio. impactante, né? Sim. Quero deixar aqui um conselho. Eu gostei tanto do exemplo que o senhor fez com o telefone, que me fez lembrar de uma passagem de 2 Samuel, capítulo 11, que a Bíblia fala que Davi estava andando no terraço. Andar no terraço não é o problema. O problema é os acessos que o terraço dá. Meu Deus. O telefone não é o problema. O problema é os acessos que ele causa. Meu Deus. Ter amizades não é problema. É os acessos que ela nos dá. Namorar não é o problema. O problema é os acessos que você tem no Meu seu namoro. Deus. Isso é forte. Então é que eu deixo conselho para os jovens. Você ser jovem não é o problema. O problema é você achar que tem como ser crente ou ser pelo menos alguém moral e ético fora de Deus. Meu Deus, isso é forte. Pega isso daí e leva para casa, viu, irmão? Essa é forte. Querido irmão Igor, as suas considerações finais. Primeiramente, vem meus agradecimentos por estar aqui mais uma vez. Maravilha. E deixo para os jovens uma fala que diz assim: não deixe que as falácias, não deixe que as ideologias que o mundo oferece tire Deus do centro. Meu Deus. Porque todas as vezes que tira-se Deus do centro, há uma queda e traz grandes consequências. Então que venhamos seguir daqui, firmes em Deus, e que venhamos não desistir e caminhar até o fim. Porque até o fim, se caminharmos, temos vida e vida eterna. Meu Deus, maravilha, maravilha. Nosso querido irmão Diácono Walsh, nosso líder da Almaden, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco e queremos deixar com você as suas considerações finais. Presbítero Juciones, Jovem Adrian, Jovem Igor, foi um prazer. Uma aula muito boa, né? Vai ficar marcada. E espero que esse mesmo sentimento que temos aqui atravesse essa tela e chegue a essa pessoa que está escutando do outro lado. Essa é a nossa ideia, né? E para deixar meus agradecimentos aqui final, eu deixo uma frase ao jovem. A falácia do humanismo diz: você é suficiente, mas a verdade é, sem Deus somos limitados. Não confie em ideias que coloquem um homem no centro. Confie na palavra. Meu Deus. Porque nela que encontramos a verdade que sustenta a vida. Aleluia. Amém? Assim encerro aqui. Aleluia. Esse é o segredo, né? Assim concluímos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Louvando a Deus pela sua vida que esteve conosco até esse exato momento. Compartilhe esse vídeo, envie para alguém, convide mais alguém para participar com a gente e certamente Deus vai continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Um dia Cristo disse: sem mim nada podereis fazer. Ele é a nossa pedra de sustentação. Ele é quem nos sustenta. Sem Ele não damos nenhum passo sequer. Dependemos de Jesus todos os momentos da nossa história. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Esse foi mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Eu preciso dizer algo para você. Jesus é bom e o diabo não presta.